Olá, divinos irmãos. Falar sobre dificuldades de aprendizagem em matemática. Vamos colocar a importância de se fazer um bom diagnóstico, ter boas estratégias para um bom plano de intervenção. Eu sou Sueli Clímaco, professora, sou especialista em psicopedagogia, já tem um bom tempo. Eu estou em formação em neuropsicopedagogia, já tenho formação profissional em Feng Shui, formação profissional em Reiki 1 e 2, formação profissional em PNL, Programação Neurolinguística. Sou consteladora sistêmica, faço constelação familiar. Tenho formação profissional em metafísica e sou membro da diretoria do Sindicato de Psicopedagogia. Eu quero enfatizar aqui para vocês que minha formação profissional, ela é bem eclética. Eu trabalho também em sala de aula com a educação infantil e alunos de ensino fundamental no ensino de matemática. De sala de aula eu já tenho 23 anos que eu atuo como professora. E sempre tive essa preocupação, digamos assim, com as dificuldades de aprendizagem, porque eu senti no meu coração que esta é a minha missão há muito, muito tempo. Então, quando você percebe que a tua missão de vida é o caminho que você está percorrendo, você sente que existe essa busca por informação e por conhecimento. Então eu estou sempre em busca de informação, em busca de conhecimento, sou estudante, sou estudiosa de recursos, de estratégias, eu consigo elaborar algumas ferramentas para enriquecer o meu trabalho, tanto em sala de aula como também atendendo, agora como terapeuta cognitiva e terapeuta holística. Eu tenho já esta facilidade por conta de muita leitura, de muita prática, então já dá uma certa segurança. Eu acredito que quando você se propõe a trabalhar com pessoas, você precisa conhecer as causas de algumas situações que levam a pessoa a apresentar algumas características peculiares. Então, quando eu fiz o curso de psicopedagogia, eu me senti muito bem, me senti muito segura de que realmente estava no caminho certo. Mas logo depois veio aquela preocupação, tenho que aprender mais. Então, fui em busca de mais informação e conhecimento. Fui fazer o curso de neuropsicopedagogia, porque eu entendo que a psico cuida do problema, cuida da dificuldade, e a neuropsicopedagogia, ela traz todo esse contexto do que gera esse problema, quais são os transtornos, quais são as situações, né, neurobiológicas que estão em disfunção. Então, quando eu iniciei o curso de neuropsicopedagogia, que eu percebi toda aquela dinâmica da fisiologia do cérebro, eu
comecei a estudar linguagem do corpo. Eu comecei a entender que as situações, as disfunções, elas são psicossomáticas. Então, mas aquilo me abria assim, uma curiosidade tão grande. E aí eu fui estudar metafísica, porque eu começava a perceber em mim e nas pessoas que alguns sintomas que estavam em disfunção no meu corpo, na minha mente, no meu sentimento, que estavam sendo colocados para fora, era porque estava algo em mim que não estava bem trabalhado. E aí eu comecei o estudo também com o Reiki, porque a metafísica ela mostra essa possibilidade de você conseguir manter um equilíbrio entre o sentimento e o pensamento. Então, quando você consegue manter este equilíbrio, então tudo acontece, abre-se novas possibilidades. E aí, depois disso tudo, eu fui também entendendo que o contexto onde a pessoa está envolvida, aquele sistema todo, desde o momento da gestação, desde o momento da concepção, toda a linguagem que é transmitida para esse ser influencia muito na infância, na adolescência, na vida adulta, porque as crenças que foram repassadas através dessa energia do contato, ela influencia muito na vida das pessoas. Então, por esse motivo, eu tenho este perfil bem eclético, assim. Eu acredito muito que a neurociência, ela explica muito bem o porquê das coisas, o porquê do ser humano, o que causa as disfunções, e eu entendo que é necessário a gente compreender primeiro a causa para a gente tratar a disfunção, o problema, a dificuldade. E é assim que eu continuo, investigando e buscando informações. Vamos lá. Então, nós vamos aqui neste momento compartilhar as dificuldades de aprendizagem matemática. Eu trabalho com matemática já há muito tempo, né? Especificamente com matemática, eu acredito que 12, 13 anos mais ou menos, mas eu sempre busco nos meus alunos, nos meus aprendentes, esta pergunta: por que você acredita que tem dificuldade? Que a pessoa chega e diz logo assim: ah, eu não aprendo. Não, matemática eu não aprendo não. Olha, é difícil demais. E esta argumentação, ela vem de colegas, professores que encaminham para outras áreas, vem de pais que falam que o filho não aprende, que é muito difícil. Então, a matemática, ela é necessária, como todos sabem. Eu posso falar para vocês que é o que você pode ouvir de todos os professores de matemática. A matemática está presente no nosso dia a dia. A matemática está presente desde a hora que eu acordo até a hora que, ainda dormindo, ela está presente no universo. E aí, se você falar isso, aí a criança e o aluno, o aprendente, a pessoa que está ali com aquela dificuldade, ela ainda não consegue compreender como é que eu estou inserido num contexto onde a minha dificuldade está latente, presente, e eu não consigo perceber. Então,
conhecer essas dificuldades e problemas específicos que afetam a habilidade de uma pessoa, compreender e manipular números, compreender e manipular tempo, medidas, formas, localização, gera um desconforto, porque eu falo, olha, se você for numa loja fazer compras, se você for comprar uma calça jeans, um short, você vai comprar pelo tamanho, você vai comprar pela medida. Se você for comprar um sapato, você vai comprar pela medida, tamanho do pé. Sim, é fácil ele perceber isso. O que ele não compreende é como acontece essa dinâmica. Como é que a matemática, que na cabeça dele é uma disciplina, é uma área de conhecimento que ele aprende lá na escola, ela é tão forte, tão presente no meu dia a dia. Então, tem pessoas que rapidamente conseguem, mas outras não, né? Então, aqui nós pretendemos contribuir para este processo de diagnóstico, de intervenção e de avaliação, para ir identificando essas dificuldades de aprendizagem, que é muito comum na sala de aula e nos espaços terapêuticos, que é muito comum essa queixa de pais e de aprendentes na área de matemática. É necessário a gente entender que dificuldade, ela é um problema, assim, digamos, né? Passageiro. São erros que podem ser superados, são desorganizações na rotina. Então, eu tenho uma dificuldade em entender a adição de números. Então, eu vou buscar ferramentas para mostrar que existe unidades, e a matemática ela também traz isso, traz a sua linguagem específica. Então, se eu falo para meu cliente que eu tenho 2 canetas, aí eu mostro para ele, são 2 canetas, ele está vendo o objeto, e eu preciso mostrar para ele que através desse objeto existe uma intenção. Esta intenção é que é a ideia de quantidade. E quando eu falo de distúrbios, são problemas neurológicos, problemas neurobiológicos, é um conjunto de sintomas clinicamente reconhecidos que interferem nas funções pessoais. Então, dificuldades, ela precisa ser investigada e deixar bem claro que a dificuldade que a criança, o aprendente, apresenta em um ano, talvez em 6 meses, em um ano seguinte, seja resolvido. Ou então eu faço aqui a minha terapia, eu faço o meu atendimento, de acordo com as sessões certinha, e 6 meses, tudo bem. Esse cliente conseguiu atingir o objetivo, está bem, está legal. De repente, esta situação volta a acontecer novamente. Então, é comum acontecer. Não é que, porque a Sueli, eu fiz a terapia com ela, passei por esse processo, e aí depois de pouco tempo o meu filho voltou, o meu aluno voltou a apresentar as mesmas dificuldades. Vou procurar outra pessoa porque esta terapeuta, esta profissional não fez, né, o que deveria ser feito.
Problemas dificuldades a gente resolve, sim, na terapia. Por um certo tempo elas podem voltar a aparecer. Então há necessidade de estar sempre investigando. E observar que ter dificuldade em aprender matemática incomoda muito menos que ter dificuldade em leitura e escrita, uma vez que geralmente compreender a matemática é considerado privilégio para poucos. Isto é uma crença que limita os nossos aprendentes, porque nós sabemos, é comprovado através de estudos, né, que todos têm a habilidade para aprender. Mas também nós sabemos que cada pessoa tem a sua metodologia para aprender. Na psicopedagogia, nós trabalhamos muito com metacognição. Por quê? Porque na metacognição nós trabalhamos estilos de aprendizagem. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Então dizer que eu vou trabalhar mais leitura nas minhas terapias, nas minhas aulas, porque matemática é difícil mesmo, matemática não é todo mundo que aprende matemática. Olha, vou contar uma historinha aqui para vocês. Quando eu fui fazer o curso de matemática, quando eu fui fazer minha formação, quando eu escolhi a minha formação, na verdade eu não escolhi, eu fui levada, e aí é por isso que eu acredito que as coisas elas se encaminham para o caminho certo. Eu não sabia muito bem se a minha formação profissional seria na área da educação, mas eu tive a oportunidade de minha graduação superior ser na área de matemática. Por vários motivos, mas o que importa é o que eu vou falar para vocês agora, para a história não ficar muito longa. E eu nunca fui uma boa aluna de matemática. Então o que aconteceu comigo foi comum a muita gente. Então eu nunca fui uma boa aluna de matemática, nunca tive bons, excelentes professores de matemática. E fui no período que eu fiz o curso, existiam 3 cursos oferecidos na prefeitura onde eu trabalhava, era concursada, onde sou concursada. Então existia o curso de letras, matemática e pedagogia. E dos 3 eu escolhi a matemática, mas como um desafio. Quando eu cheguei na sala de matemática, maioria homens e poucas mulheres existiam lá. E geralmente os homens diziam gracinha com a gente, falavam: eu sei que vocês não conseguem fazer muita coisa em casa. Eu sei que vocês não vão conseguir chegar até o final. E sempre assim, tentando intimidar, né? Dizer que matemática não era área para mulheres, e sim, matemática é área para homens. Certo que no percurso eu passei por muitas dificuldades. Mas consegui. Depois, terminada a formação, veio a cobrança da prática. Professora, formada em matemática, área difícil de se encontrar, profissional para trabalhar. Fui à sala de aula. Confesso que em algumas situações também houve necessidade de parar e passar noites estudando para chegar na sala de aula e apresentar o conteúdo. Mas a isso também eu entendi, e hoje eu tenho a certeza, através dos estudos da neurociência, que se preocupa muito com o conteúdo. A escola é muito conteudista e é necessário, precisa, né? Mas a performance do professor influencia muito. Então, eu
sempre tive uma facilidade muito grande de trabalhar com números, compreensão de números e contextualizar. E eu buscava sempre levar objetos manipuláveis, situações onde eles pudessem perceber que realmente existia não, que realmente existe essa facilidade de compreender, que é muito bom, é muito gostoso. Quando você aprende, você se sente seguro, e eu sempre falava isso para eles e me colocava como exemplo na sala de aula, como foi, e o que muito me ajudou foi lembrando a forma como os meus professores me ensinavam, e eu dizia sempre para mim, eu vou ser diferente, eu sou diferente. Então, e isso me manteve e me mantém até agora. Não é privilégio para poucos, não. Todos podem. Quem possui dificuldade para entender quantidade, muita dificuldade ou baixa capacidade em manejar números e o que eles representam, muita dificuldade em compreender os conceitos matemáticos, provocando interferência na aprendizagem de tudo que está relacionado a números, como realizar operações, entender conceitos e aplicações. A essa desordem neurológica chamamos de descalculia. Até pouco tempo atrás, não tínhamos conhecimentos das bases neurobiológicas de como esses procedimentos ocorriam, e muito menos das disfunções que ocorriam no sistema nervoso de quem possuía descalculia. Devido a esse desconhecimento, quanto à dificuldade de aprendizagem e de entendimento da matemática, as pessoas que apresentavam descalculia eram taxadas como pessoas que têm falta de interesse, problemas de traumas familiares e até mesmo falta de inteligência, ou porque têm professores incompetentes e negligentes. É o que acontece, né? Quando você desconhece a causa do problema, você começa a afirmar ou em suposições de que não aprende por isso, não aprende por aquilo, não aprende porque o pai é assim, não aprende porque a mãe é assim. Existe um contexto que precisa ser analisado, existe um contexto que precisa ser investigado. Não é permitido a nós hoje usar mais algumas linguagens ou algumas práticas para justificar que a criança não aprende matemática, a criança apresenta dificuldades em matemática porque tem preguiça, porque nós sabemos que existe uma preguiça mental, e isso existe, né? Hoje é possível falar, mas de acordo com uma rotina, você consegue resolver este problema também da preguiça mental. Então vamos analisar aqui alguns sintomas que nós podemos identificar em pessoas que apresentam essa desordem, essa disfunção na aprendizagem em matemática. Eu não vou me prender aqui ao estudo da descalculia, porque leva, né, a certas informações específicas, e com o tempo depois vocês podem fazer um estudo, uma pesquisa, e vocês vão conseguir identificando, né, porque existem testes, existem ferramentas onde a gente consegue identificar. Agora, um detalhe importante: é sempre necessário conhecer o problema, né? Conhecer
a dificuldade que você está investigando. Por exemplo, você está trabalhando com matemática. Você conhece matemática? Você entende matemática? Você, como terapeuta, entende matemática? Você, como professor, está apto a trabalhar com matemática? Você, pai, mãe, tem noções dessa disciplina, dessa área do conhecimento? Porque é muito difícil ensinar o que a gente não sabe, né? E como terapeuta, eu preciso me sobrepor, me preencher, na verdade, de infinitas informações de todas as áreas. Geralmente os terapeutas, eles trabalham muito com leitura, escrita, com algumas ferramentas mais que levam mais para essa questão da leitura e da escrita. Quando eu fiz o meu curso de psicopedagogia e quando eu fui finalizar meu curso, eu também fiz o estudo sobre a importância da matemática no ensino e na aprendizagem. E quando eu fui mostrar para minha professora que pretendia fazer o meu estudo de caso voltado para matemática, ela me disse: olha, é melhor você fazer na leitura e na escrita. E eu falei para ela: não, professora, eu gostaria de fazer porque o que me trouxe a psicopedagogia é isso, é entender para poder facilitar esse ensino, essa aprendizagem de matemática, porque eu sou professora, mas eu preciso entender o porquê que existe tanta crença limitante na área da matemática. E, enfim, eu consegui fazer esse trabalho e no final eu consegui montei um material, né, de intervenção e deu certo. Mas assim, quando eu fui fazer a apresentação do projeto, só eu tinha estudado a matemática, só eu tinha feito trabalho de matemática e eu encontrei muita dificuldade, mas dentro da minha turma, poucas pessoas podiam compartilhar desse conhecimento, né, de matemática. Por conta disso, é por isso que eu coloco para vocês, assim, é necessário conhecer a história da matemática, como surgiu a matemática, para que você possa pelo menos ter segurança para dizer, para afirmar que sim, a matemática está presente no nosso dia a dia. Eu costumo sempre, quando eu recebo clientes, quando eu recebo pais, alunos que trazem essa queixa: eu não aprendo matemática. E eu pergunto para eles: vocês conhecem a história da matemática? Sabe como surgiu a matemática? Por que surgiu a matemática? E aí eu começo a contar que a matemática surgiu pela necessidade que as pessoas tinham de contar, que há muito, muito tempo, desde quando, eu até falo, desde quando o mundo é mundo, e aí eu pego aquela historinha da matemática que existe nos livros paradidáticos, que é muito interessante você trazer para sua terapia e contextualizando logo com eles, porque às vezes nem eles sabiam que o homem utilizava dessa necessidade e dessa compreensão, e através disso surgiram outras análises. E isso eu falo também aos pais, principalmente aos pais, porque a criança, ela já na escola, ela tem essa informação, mas às vezes os pais não têm. E eu, como terapeuta, eu tive a informação, mas ela ficou armazenada e eu não utilizo essa informação. E nós sabemos que existe um campo onde nós podemos guardar as informações e nunca mais ser acessado. E existe um campo onde nós guardamos as informações, onde essas informações são utilizadas
todo dia eu pego, todo dia eu utilizo e elas ficam sempre ali transformando. Então é interessante a gente sempre ter informação e conhecimento do caso que vamos estar trabalhando. Então, alguns sintomas, né, desta descalculia: problemas para organizar coisas de maneira lógica, organizar brinquedos por categoria, organizar cores, são, né, exemplos que nós podemos citar. Dificuldades em aprender a contar e ignorar números muito tempo depois que a criança da mesma idade pode se lembrar de números na ordem correta. Então, dificuldades de compreender essa ordem da sequência lógica dos números. Pouco ou nenhuma facilidade para reconhecer padrões como menores, maiores, alto, baixo, em frente, atrás, direita, esquerda. É muito comum a gente encontrar pessoas que sofrem para identificar essa questão de adição e subtração, sinais de mais e de menos, adicionar, colocar, acrescentar, subtrair, diminuir e utilizar corretamente. Como eu falei para vocês, a matemática ela tem linguagens específicas. Então nós temos um padrão, as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando eu falo adição, se logo em seguida eu falar de multiplicação, as pessoas criam uma confusão, porque acham que adicionar é o mesmo que multiplicar, já que aumenta, né? Então, o sinal da operação, eu falo que operação matemática, eu preciso falar para eles que o que é uma operação matemática, por que existe, aí vem mais, menos, divide, multiplica. Então, realmente existe para eles, né, para as pessoas que têm dificuldade, existe essa confusão que eles ficam, como? Eu não estou entendendo. Então, você tem que ir por camadas para que eles possam entender, né? Por camadas. Tem dificuldade também de usar dedos para contar em vez de usar estratégias. Pronto, aqui as crianças com dificuldades ou que apresentam problemas de descalculia, elas podem, ao invés de usar mentalmente um cálculo, usar as mãos. 2 mais 2. Fica pensando depois. 2. Mas olha aqui pro dedo da mão, aí depois consegue. A compreensão disso é lenta. Luta para entender palavras relacionadas à matemática como maior e menor. É uma compreensão lógica, né? Então, eu sempre converso com meus colegas professores que esta situação, né, esta compreensão lógica é que precisa ser trabalhada, precisa ser investigado, porque é o caminho que leva, o caminho percorrido é que leva para essa compreensão lógica. Mostrar para a criança que é maior e menor, só mostrar aqui, você mostrou, por exemplo, eu tenho aqui a caneta e o pendrive. Quem é maior, quem é menor? Quem cabe na palma da minha mão é menor. A caneta não cabe na palma da minha mão. Então, justificar os conceitos. Também tem problemas com representações visuais e espaciais de números, como linhas numéricas.
também repetindo, né? Mostrar como eu consigo chegar a essa análise, né? De representações visuais, e para isso nós temos algumas sugestões onde a gente trabalha figuras, fundo, né? Mostrando, levando eles a identificar essas situações. Ainda tem dificuldade em entender valores, apresenta problemas para escrever números claramente ou colocá-los na ordem correta, tem problemas com frações, desculpa, e com medidas, encontra dificuldades em acompanhar a pontuação em jogos esportivos. Então, vocês observam que são situações que acontecem no dia a dia dessa pessoa, né? Ainda, dificuldade para estimar com precisão e velocidade ou julgar distância, por exemplo, dirigir ou praticar esportes. Quem tem descalculia e dificuldade em compreender matemática tem uma dificuldade muito grande em dirigir, porque dirigir é um movimento muito mecânico, mas é muito visiomotor. Visão e motor. Você está aqui segurando aqui o volante, aí você tem que olhar todo o seu espaço. Por isso aí você tem que saber da lateralidade direita e esquerda, porque o carro aqui é uma máquina, você é que vai controlar, você que vai manusear. E sem falar que você vai passar a marcha, botar a primeira, a segunda, mexer com a mão, mexer com os pés, mexer com a visão, mexer com o corpo. Então é uma habilidade comum. Muita gente dirige, mas muitos não conseguem aprender. E existem pessoas estudiosíssimas que são exemplos de profissionais em várias áreas, mas não conseguem dirigir. Pessoas também que têm essa disfunção lutam para aplicar conceitos de matemática ao dinheiro, incluindo, né, estimar o custo total de uma compra, fazer mudanças exatas e descobrir uma dica. Raciocínio lógico para ela é o fim, é uma angústia total. Luta para entender as informações mostradas em gráficos e planilhas. Tem dificuldade em medir coisas como ingredientes em uma receita simples ou líquidos em uma garrafa. Tudo que eu falei anteriormente dá oportunidade para que a gente possa montar um diagnóstico terapêutico, porque aí são situações que você já está propondo para essa pessoa, para esse cliente, para esse aprendente, para esse aluno, e você vai analisando, observando, criando situações onde ele possa demonstrar habilidade ou dificuldade. E o diagnóstico, ele, né, precisa de todo esse caminho das causas, de todos esses porquês, de como esta situação está acontecendo. A gente acredita que todo problema tem uma causa, né? Então eu vou investigar a causa para poder resolver o problema. Por que a criança não aprende matemática? O que ela tem? O que está acontecendo? Quais são as informações que ela tem? Como essas informações começaram a chegar para ter um nível, um grau de entendimento, onde ela sempre diz, eu não aprendo, eu não aprendo. Por que existe ao contrário? O que as crianças que têm facilidade em aprender matemática, como essas informações chegaram, como ela estava recebendo essas informações para que ela fosse muito bem em matemática. Então, ao diagnóstico, nós utilizamos ferramentas, né? Isso é comum para todos, é só mesmo para dizer que
este trabalho terapêutico é preciso ser olhado com cuidado, porque é, nós precisamos observar como está a memória de trabalho, abstração, atenção, concentração, linguagem, compreensão de quantidades, compreensão de números, contagem e várias outras habilidades necessárias na área de matemática. Então, todas as observações e todas as estratégias, todos os métodos que eu vou utilizar para descobrir a causa desse problema, eu chamo de um conjunto de ferramentas onde eu vou trabalhar especificamente cada área dessa, cada conjunto desse, cada situação. Gente, quando eu não sei, quando eu não consigo, bota na minha cabeça que eu não consigo aprender, é muito chato, é muito ruim. Quando eu tenho dificuldade é ruim, imagine quando eu não aprendo. Olha, eu já passei nessa vida por várias dificuldades de aprendizagem. Primeira vez, logo que começou a pandemia, eu acredito que deve ter sido comum, eu falo comum porque comum acontece com muita gente. Logo que iniciou a pandemia, nós fomos trabalhar mais com a ferramenta tecnológica. Trabalhamos mais com o celular, trabalhamos com o computador. Fomos gravar aulas, ministrar palestras mais gravadas, né, por conta do distanciamento. E eu lembro que uma vez, eu trabalhando como professora a nível superior, eu precisei participar de um congresso, de um seminário, e eu fui fazer o vídeo da aula, não sabia, porque assim, a tecnologia a gente utiliza, mas utiliza o que é necessário, nesse período, utilizava o que era necessário, fazer pesquisa, montar atividades e tudo, enfim. Eu precisava fazer os slides e utilizar um programa, né, como esse aqui, onde eu estava apresentando e eu queria me ver e eu não conseguia me ver. E eu pensava assim, não tá gravando, não tá dando certo. Olha que deu um trabalho. Eu gravei o vídeo todo no meu celular, ficou pesado, eu não consegui enviar. Enfim, minha gente, a angústia que eu senti me fez perceber o quão grande é a angústia de uma criança que se sente assim, indefesa, olha para um lado, olha para o outro e tem vergonha de pedir ajuda e tem medo e acha que não vai conseguir e desiste. Eu cheguei a falar assim, olha, me tira dessas atividades que eu não estou conseguindo. Eu não podia ir no local por conta do distanciamento e era distante. Enfim, angústia total. E assim, é muito ruim, é muito difícil a pessoa que tem uma dificuldade, ela começar a perceber que ela pode, começar a perceber que é uma situação que vai ser resolvida. Então, cabe a nós essa tarefa de mostrar, né, que é possível, que ela consegue, e entender que existe o tempo, existe a forma, existe o como de tudo acontecer. Então nós vamos aqui analisar as implicações da descalculia em diferentes áreas. Na linguagem, nós colocamos que os números só podem ser interpretados
com a assimilação da linguagem. Sendo assim, quem tem descalculia apresenta deficiência na elaboração do pensamento devido à dificuldade no processo de interiorização da linguagem. Nas séries iniciais, nós utilizamos letras e números. E para eles são símbolos. Eles não sabem a diferença de A e de 1. São símbolos. E para eu explicar a letra A, como é que eu faço? É só eu falar então é só eu dizer, olha a abelha. A letra A está na palavra abelha. Quantos? Mas eu estou ainda falando de imagens, só imagens. Quando eu falo de números, além de imagens, eu estou dando uma noção de quantidade, eu estou levando ele a compreender quem vem primeiro, quem vem depois. Se eu digo que a letra A está no nome abelha, eu preciso dizer quantas letras tem, porque todas as imagens são letras. Quantas letras tem? Eu já começo falando de quantidade. Então, volto a falar, a lógica matemática é necessária. Na psicologia, defende que aspectos emocionais interferem no controle de determinadas funções, caso da memória, da atenção, da percepção, por exemplo. Com certeza, né? Na genética, apontando para a determinação de um gene responsável pela transmissão dos transtornos ao nível dos cálculos. Então, já existem pesquisas com essa compreensão, né? Então, é necessário investigar. E na pedagogia, vem apontar a descalculia como uma dificuldade diretamente relacionada com os fenômenos que sucedem no processo de aprendizagem, como métodos de ensino desadequados e na adaptação à escola, entre outros. Como nós podemos fazer a intervenção, né? E aqui eu coloco sempre assim, intervenção, ela é a parte importante desse nosso trabalho. Através da intervenção, eu analiso tudo. Eu analiso o comportamento, não como um psicólogo, como um terapeuta. Eu analiso as intenções, eu analiso a linguagem corporal. Aqui eu reúno todas as ferramentas, na intervenção. Não existe um único método, não existe uma única ferramenta, não existe um único teste e não existe um único profissional. Aqui, quando eu me proponho a fazer esse projeto de intervenção, eu compartilho com outros profissionais esse estudo de caso, né? Porque eu costumo sempre falar assim, toda vez que eu recebo um cliente, eu nunca comparo esse cliente com outro que já recebi. Eu recebo vários clientes com dificuldades na área de matemática, por ser professora de matemática, por ter, né, feito especialização em psicopedagogia. As pessoas já entendem o que é a psicopedagogia, não precisa estar explicando, já entende que é trabalhar com terapias voltadas para a cognição, para colaborar, né, na aprendizagem da criança, enfim. Então, eu posso até utilizar um material com o Tiago, o material que eu usei com o Francisco, mas a forma, a maneira,
a visão, as análises, os porquês, eles são diferentes. Às vezes, tem recurso que eu utilizo com a criança que ele olha, não tem interesse. E tem outra criança que é aquele que ele quer, é aquele simples ou mais complexo. Então, assim, projeto de intervenção realmente são estudos de casos que nós fazemos e são muito particulares. O que eu fiz com o Francisco serve de subsídio para que eu possa trabalhar com o João, mas não é o mesmo. Não é o mesmo projeto de intervenção. A casa do psicopedagogo, a casa que eu falo assim, não lá a loja, a minha casa, é cheia de material. Então, na minha casa, aqui, esse é um espaço onde eu guardo todo o material que eu trabalho nas terapias. Então, se eu for para outra cidade que eu também tenho, que eu moro, eu lá também eu tenho. Então, quando eu tenho um cliente, aí eu reúno todas essas informações. E aqui eu volto a falar, justificando o porquê de ter feito o curso de Reiki, o porquê de ter feito o curso de Metafísica, o porquê de ter feito toda aquela formação que eu expliquei lá no início. É porque eu recebia o cliente e ficava analisando, observando o como ele chegava. E eu não conseguia ir identificando algumas situações. Então, pesquisa, por que assim? Por que isso? Por que aquilo? E até para a gente descobrir o que a criança gosta. Porque quando eu recebo o cliente, eu preciso apresentar para ele o meu produto, o meu trabalho. Né? O meu produto é o meu trabalho. E transmitir esta segurança. Não dizer que eu vou resolver o problema, mas dizer que eu vou sim segurar na mão dele e juntos nós vamos conseguir. E me colocar à disposição para isso. Né? Quando eu me coloco à disposição, aí eu vou atrás das pesquisas, da fundamentação. Eu não vou ficar muito tempo lendo, porque se eu for ficar só na leitura também, eu vou esquecer da prática. Mas é necessária essa leitura, é necessária essa investigação para montar o meu projeto de intervenção. Então, a matemática é uma disciplina exatamente importante para o nosso dia a dia, como já foi falado, uma vez que se lida com números e realizam-se cálculos em inúmeras situações do nosso dia a dia. Deste modo, o primeiro aspecto a ter em conta na intervenção da descalculia e outras disfunções da área da matemática é precisamente fazer-se perceber o quão importante é identificar as causas das dificuldades que estão gerando este problema. O que? Por que você diz que tem dificuldades de matemática? Você consegue se ver com esta dificuldade, o que você sente, certo? Então aqui, recorrendo às palavras, né, de Sacramento, resta acrescentar o fato de que o diagnóstico de descalculia é apenas uma descrição do atual período do desenvolvimento, aplicável por um período máximo de 1 ano, como eu falei para vocês anteriormente. Como a criança está em constante desenvolvimento, as dificuldades que existem no ano de 2021 podem ser minimizadas no ano de 2022. Ou as dificuldades que você conseguiu identificar de janeiro a junho, também de julho a dezembro, pode ser minimizadas. Se o aluno receber a intervenção adequada, a possibilidade de desenvolvimento das capacidades matemáticas é grande. No entanto, muitas vezes, algumas destas dificuldades permanecem de uma forma suave. E pode também levar por toda a vida.
Se, como eu falei, no momento da intervenção você percebe que conseguiu resolver esta questão desta dificuldade num período, num espaço de tempo, então você reforça sempre para a família. É um período, é um momento. Vamos acompanhar a evolução e perceber se vão aparecer novamente essas dificuldades ou se daqui para frente vai dar tudo certo, se daqui para frente abriu sim o leque de possibilidades para aprender. Então, no processo de avaliação, nós utilizamos a memória, né? Trabalhar com essa questão da memória, o que eu tenho, o que me possibilitou guardar para que eu possa utilizar, né? Com atenção, percepção e o raciocínio. Algumas sugestões que a gente pode utilizar neste projeto de intervenção. Jogo de palavras. Jogo de palavras, gente, tem uma infinidade de jogos de palavras. E aqui você monta o seu material. Você pode ir fazendo as pranchas. Existe também muito recurso que a gente utiliza através de pesquisas com sugestão de alguns autores, de forma que seja criativo, de forma que seja estimulante, que a criança, o cliente possa ter motivos para fazer, seja motivado para fazer. Também tem o Sudoku, que é maravilhoso, é muito bom. Ele é um jogo dinâmico, utiliza números. Nesse números tem espaços onde ele vai fazer o cálculo mental e descobrir o número seguinte. Ele é muito bom. Jogo de xadrez, que também trabalha muito com essa questão, né, do planejamento, da gestão de tempo, da ansiedade, né? E é bem legal. Também é muito interessante trabalhar, se você tem possibilidade de fazer dentro do seu espaço de atendimento, trabalhar com dança. Eu trabalho com dança, com música, para promover, né, esse alinhamento do corpo, da mente, do coração, porque a dança, ela promove esse descanso. A dança não precisa ser agitada, não precisa ser com muito movimento, né? E as crianças e todo mundo gosta, né? Palavras cruzadas, é interessante trabalhar. E atividades, né, de colorir, reduz a... Na atividade de colorir, geralmente a gente consegue muita coisa, adquirir muita informação quando você traz, porque as cores, elas falam muita coisa pra gente. E eu costumo sempre assim, quando eu percebo que a criança ela é muito agitada, eu não coloco o vermelho para ela, porque o vermelho é fogo, o vermelho agita. Quando eu percebo que ela é muito agitada, eu trago cores frias para que elas possam se sentir melhor. E aqui eu não coloquei, né? Eu também faço estudo de cromoterapia, porque de acordo com a cor que eu estou, eu posso transmitir o que eu quero. Então eu observo muito a criança quando chega muito com preto, com vermelho, com azul, com verde. Cada cor tem uma representação. E é muito interessante a gente saber. Também trabalho muito com cheiro. Hoje nós já sabemos que existem várias ferramentas onde eu posso colocar no meu ambiente de trabalho que possa transmitir essa energia que estimule a aprendizagem. A cor, o cheiro, os cristais, enfim, tem uma infinidade de
ferramentas. Aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta. Ela é uma proposta de intervenção para estimulação cognitiva. Eu coloquei matemática porque o tema é matemática, mas vocês podem utilizar também na área de trabalho de vocês. Vocês podem utilizar também no consultório, no atendimento e na terapia. Então, aqui vocês vão colocar o problema, né, que vocês já é a queixa que vocês estão recebendo. Quando vocês forem falar sobre a função, por exemplo, dificuldade de matemática. Qual é a função da matemática? Compreensão de número, compreensão de espaço. Vocês façam assim, um breve relato do conceito da matemática. A disfunção, o que gera a disfunção? O que causa, que problemas eu tenho quando eu não aprendo, né? Aqui a queixa, na verdade, eu vou até mudar esse nome, tirar problema, eu vou botar queixa. No início, você já tem aqui o problema e a dificuldade. Então, qual é a disfunção disso? Aluno desmotivado, uma depressão, dificuldade de aprendizagem, isolamento, enfim, várias situações que podem ocorrer. Pode ter uma doença e gerar uma doença depois com essa frustração, né? E a gente percebe isso. Por isso o bom de se estudar metafísica, porque todo problema e toda causa, toda causa, né, que está gerando, tudo que está causando esse problema leva uma disfunção. Aí mais na frente você vai encontrar algo que você nem imaginou que pudesse ser gerado através daquela angústia que sentiu com aquela dificuldade de lá do início. E no quadrinho da frente aqui, no quadro, nesse espaço aqui da frente, eu coloco as ferramentas que eu vou utilizar, as estratégias que eu vou, como é que eu vou fazer, qual é o método que eu vou utilizar. É muito bom porque é o meu planejamento. Aqui também eu gosto de utilizar essa tabela. Quando é transtorno, aqui eu venho, né? Se eu vou atender e eu já recebo o diagnóstico, né? Porque às vezes é a queixa que eu recebo e às vezes o cliente já chega com o diagnóstico. Eu sempre gosto de classificar o transtorno ou a dificuldade. Então nós temos o DSM-5, onde mostra, né, tudo, e é sempre bom a gente ter já para colocar especificando. Então eu gosto de dizer aqui, e eu sempre entrego esta ficha para mim, para mim é ótimo. Eu utilizo nas minhas atividades, nas minhas terapias, e eu utilizo também nas minhas aulas, quando eu estou ministrando cursos, aulas nos cursos superior de formação, né, de especialização, porque eu acredito que funciona bastante. Comigo funciona, e é aquela coisa, a gente sempre compartilha o que a gente utiliza, né? Por isso é que é bom ter informação e conhecimento, porque aí você começa a elaborar um material, onde esse material vai te dar segurança para fazer um bom trabalho. Aqui, gente, eu quero também compartilhar com vocês cada pessoa tem uma forma de trabalhar, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Isso não quer dizer que ela não consiga, porque ela trabalha com isso, trabalha com aquilo. Então nossa comunidade psicopedagógica, ela tem sim muito recurso, mas ainda é carente de recurso e de ferramentas. Então é sempre bom a gente ter e compartilhar
para que outras pessoas possam ter acesso, para que outras pessoas também possam se sentir seguras para fazer o trabalho. Opa, só um instante, voltando. Aqui eu coloco a classificação do transtorno, eu conceituo esse transtorno, também no DSM-5 tem. Eu coloco aqui as áreas afetadas, onde eu posso identificar que este transtorno vai gerar dificuldade. Aqui eu coloco a idade da criança para que eu possa compreender mais na frente quais as habilidades necessárias que uma criança, por exemplo, de 5 anos, ela já deve demonstrar, ela já deve apresentar de acordo o seu desenvolvimento. E depois, mais na frente, eu coloco a estratégia de atividade para estimular essas habilidades, que no caso seriam as habilidades já que a criança vai demonstrar num período normal de tempo, para sanar aquele problema, para resolver aquela dificuldade. E aqui eu falo as áreas, né, que eu estou envolvendo, quais são essa minha atividade, tem conexão com quais áreas do conhecimento. Então, para mim, aqui eu utilizo para fazer o meu plano de trabalho, fazer o meu mapa. Eu utilizo esta ficha como o mapa do território do cliente. Porque eu recebo o cliente e eu começo, né, através das observações e conhecendo esse cliente. Então, assim, o cliente, ele se parece muito com o problema. Então, problema, por que está acontecendo aquele problema? Por que está acontecendo aquela dificuldade? Em que contexto? Qual é a periferia que existe em torno daquele cliente? O que está envolvendo aquele cliente que chega a esta situação? É simples, mas que para mim é muito rico, porque eu pego, como nós atendemos várias pessoas, então aqui é o meu prontuário, aqui é a minha ficha, é o meu cadastro de cada um que eu faço. Quando ele chega, eu já sei o que eu estou trabalhando, em que nível nós estamos e o que nós podemos avançar. Eu coloco para vocês aqui uma sugestão de um teste que é muito interessante, eu sempre gosto de fazer com paz, com um momento de descontração. Nós sabemos que cada pessoa tem uma modalidade de aprender, mas eu preciso saber se existe uma harmonia entre a minha mente, o meu coração, o meu cérebro, como estão funcionando lá os neurônios, como eu estou recebendo as informações, como está tudo isso. E essa aqui é uma atividade que é do curso de programação neurolinguística, né, que é do chat, tem lá também, vocês podem pesquisar, tá aí. E você pode utilizar em casa. Por exemplo, as letras pretas é só para visão, é só visual, nós vamos visualizar. E as letras vermelhas é a dinâmica. A letra D representa o lado direito, a mão direita. A letra E é a mão esquerda. E a letra J são as duas mãos juntas. Outro dia eu fiz essa dinâmica com alguns colegas professores na escola onde eu trabalho. E olha, até a gente iniciar levou um tempo. Muito bom para trabalhar com dinâmica de grupo, muito bom para trabalhar individualmente. As pessoas sempre gostam. Então, funciona assim. Quando eu digo A, levanta a mão direita. Quando eu digo B, levanta a mão esquerda. Quando eu digo C, as duas mãos juntas. D, E, F, G. E assim vocês podem ir fazendo, é legal, muito bom. E para finalizar, a minha gratidão.
gratidão em participar desse momento com vocês. Eu sou muito grata pelas oportunidades que Deus me proporciona, assim, e eu falo para vocês que a gente passa muito tempo fazendo trabalhos, se envolvendo com atividades, e às vezes diz assim: será que eu estou no caminho certo? O caminho certo é aquele que você sente no coração, é aquele que você consegue fazer e te dá prazer, te dá satisfação. E eu acredito que a minha missão aqui na Terra, neste mundo, nesta dimensão, é essa. Esta que eu estou aqui agora fazendo. É compartilhar. Não é transmitir, é compartilhar. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento e poder colaborar um pouquinho com as pessoas que estão do meu lado, com as pessoas que estão precisando, porque eu falo sempre assim, que quem sente a vontade no coração de participar sempre se encontra. Hoje nós estamos aqui com mais de 500 pessoas participando desse evento, desse encontro, e por mais que seja virtual, a gente consegue sentir a presença de cada um, sentir que pode sim compartilhar e contribuir. Vocês podem colocar depois algumas perguntas. Eu vou deixar no material, vocês podem baixar o material também. Tem no final tem várias atividades, várias sugestões eu só coloquei bingos porque tem uma infinidade de recursos, né? Então, como sugestão, eu coloquei jogo de memória, bingos, números, algumas coisas que vocês podem utilizar dentro da terapia, do espaço terapêutico de cada um. Mas dizer para vocês que é muito bom, é muito gratificante falar e compartilhar. Dizer que cada pessoa tem esse poder e esse dom de trabalhar dentro do que foi proposto e dentro do que é permitido, dentro das capacidades de cada um. Todos nós somos capazes, mas é necessário que a gente perceba e que a gente atue dentro desse campo que é proposto para nós. Então, cada pessoa nasce com uma habilidade. Eu sempre falo, quando eu recebo meu pai, minha mãe, meu aluno, meu aprendente, que ele fala que está angustiado, que está preocupado, eu sempre pergunto: o que seu filho gosta de fazer? Você já percebeu qual é a habilidade que ele nasceu com ela? Qual é o dom que ele tem? É a partir daí que eu começo a minha intervenção. É partindo daí, desse início de percepção, que eu começo a minha investigação sobre o meu cliente. E aí eu vou observando tudo, o gesto dos pais, a forma como o pai conversa, como o pai transmite as informações para mim. Eu observo como a criança chega, como o adolescente chega, como o idoso chega, porque dificuldades de aprendizagem tem pessoas que levam para a vida toda. E as dificuldades de aprendizagem, como eu falei, elas, como nós sabemos, elas aparecem e a gente consegue dar um direcionamento. Então, eu quero aqui finalizar a nossa participação no seminário deste ano de 2021. E espero que todos fiquem em paz,
e que todos possam ter absorvido a informação, que todos possam, em um outro momento, compartilhar também essas informações e que a gente possa, no futuro muito breve, se encontrar. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem as sugestões de atividades e em seguida nós encerramos. Muito obrigada. Então, um terapeuta e um mentor que eu considero me disse assim, que para aprender é preciso ser um discípulo. E só um mestre sabe o que é ser um discípulo. A honra de ensinar lhe permite aprender. A humildade de aprender lhe permite ensinar. Quem transmite o conhecimento está a servir a quem aprende. Quem recebe o conhecimento reconhece a grandeza de quem serve. O Wilson Fortes, pode pesquisar, muito bom. Aqui, como eu falei para vocês, os anexos têm várias sugestões de atividades. Vocês podem utilizar, imprimir, né? Utilizar na terapia, na atividade, pode utilizar com as crianças, com os jovens, com adolescentes, com idosos. São várias sugestões. De dinâmicas, de ferramentas, como eu falei, são mais assim atividades de raciocínio lógico. E depois vocês podem verificar que a matemática ela é um campo amplo. E os jogos matemáticos também existem uma infinidade que vocês podem pesquisar. Vocês podem pesquisar dentro dos recursos da área específica mesmo, né? Nossa, na área de psicopedagogia, nas sugestões dos autores. Existem autores específicos que trabalham com essa questão para colaborar no ensino e na aprendizagem da matemática. Certo? E aqui só o material que vocês vão utilizar sempre, cartelas, fichas, pedrinhas, sacolinhas, vocês vão utilizar da melhor forma possível que vocês possam levar essa informação prazerosa para os clientes. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz em poder participar e colaborar com todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês. Gratidão.